quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele e hoje nós começamos a nossa aula 20, tá bom? Então vamos ver se tá tudo certo o material lá. Hoje nós vamos precisar do caderno, o lápis e a borracha, tá bom? Então, enquanto você vê se tá tudo certo, quero que você anote a data de hoje, o número da aula e o título da aula, que é Movimento Migratório no Brasil nos séculos 19 e 20. Então, pode copiar, nós esperamos. Pronto, tá tudo certo? Então vamos lá? Vamos relembrar a aula passada, né? A aula passada nós falamos sobre o tropeirismo. Então o que é tropeirismo? Então lembrando que antes de existir ferrovias, carros, né? O que a gente tem de tecnologia hoje, todo o transporte de carga era feito por mulas, certo? Então era a melhor forma de transportar, né, a longas distâncias e a longo tempo era a mula, ela que era um animal mais resistente para carregar cargas pesadas também. E as mulas eram organizadas em tropas, daí veio o nome tropeirismo. E os tropeiros eram os condutores das tropas, né, das mulas, que muitas vezes eram comerciantes, muitas vezes eles eram os proprietários da carga, né, que no caso seria o gado que eles levavam para vender lá em São Paulo. Então eles saíam geralmente do Rio Grande do Sul e levavam gado e algumas cargas até São Paulo. Então aqui nós vimos essa imagem do Rugendas, que retrata uma caravana ali de tropeiros. E o mapa mostrando as rotas, né, de tropas, os caminhos das tropas. E o caminho principal ali, que é o caminho de Viamão, do Rio Grande do Sul até Sorocaba, lá em São Paulo. Então lembra que o objetivo deles, chegar em São Paulo, era vender o gado. E nos lugares que eles passavam, a população se organizava para comercializar, né? Então, pousadas, alimentação e tal. Então, em alguns lugares, algumas cidades foram se formando, foram nascendo a partir da necessidade de receber os tropeiros. Então, tem vários lugares aqui em Curitiba também, alguns bairros, por exemplo, Portão, algumas cidades lá no Campos Gerais, Castro, Lapa e São Luís do Purunã são exemplos de cidades que nasceram devido ao movimento, né, do tropeirismo, essa necessidade de receber os tropeiros nesse período. E na aula passada eu trouxe um texto historiográfico, né, da professora Maria Auxiliadora Smith, falando de várias questões relacionadas aos tropeiros, né, que eles, além de vender o gado, outras questões, outras funções que tinha esse tropeiro e outras características do tropeirismo. Eu transformei esse texto historiográfico da professora Dolinha, né, nesse vídeo que é narrado pela professora Lucimara Lopes, tá bom? Então, vou colocar o vídeo para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o tropeirismo. Os tropeiros passam e vão colonizando o Paraná. Uma viagem podia demorar meses, e o tropeiro tinha um só objetivo: chegar ao seu destino com a tropa intacta. Pelo caminho,
Além das dificuldades naturais, o tropeiro encontrava paisagens encantadoras, como a dos Campos Gerais, vegetações originais, a Mata das Araucárias, e animais como siriemas, lobos, guarás, e veados. Para ser respeitado, um tropeiro precisava ser um bom arribador, isto é, ser hábil em encontrar reses perdidas e trazê-las de volta ao rebanho. Muito mais do que uma presença física, os tropeiros iam deixando fragmentos de cultura. Pequenos povoados, modos de falar, costumes, sentimentos. Prestavam, por vezes, primeiros socorros médicos, aceitavam encomendas e faziam, muitas vezes, o papel de jornalista, informando de um povoado a outro o que estava acontecendo. Apresentação feita com base no texto de Maria Auxiliadora Schmidt. Bom, por onde os tropeiros passavam, eles deixavam seus costumes, então tinha todo modo de falar, de se vestir, alimentação, por exemplo, feijão tropeiro, e tinha o chimarrão, o hábito de tomar chimarrão, que é um hábito que no Rio Grande do Sul é bem forte, mas por onde eles passavam também foi se estabelecendo esse hábito, né? Que é o caso, por exemplo, do Richard, que ele também tem o hábito de tomar chimarrão, como ele vai contar para vocês agora. Não sou tropeiro, mas eu tomo chimarrão. Então, Richard, tem muita gente que não é tropeiro, né, e que toma chimarrão também, em Curitiba, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, assim como você, tá bom? Lembrando que o Richard é lá da escola Oswald Arns, tá bom? Obrigado por mandar o teu vídeo. E nós recebemos também uma atividade do estudante René Emanuel da Costa dos Santos, ele é lá da escola Dorival Brito e Silva, e ele desenhou um tropeiro, que achei muito legal, viu, René? Obrigado, tá? E vamos para o assunto de hoje, tá? Então, é o movimento migratório no Brasil no século XIX e XX, tá bom? Para começar o conteúdo de hoje, eu trouxe algumas palavras, fiz uma seleção de algumas palavras, essa que tá ali na tela. E eu quero saber, vocês sabem o que significa essas palavras? Alguém já viu algum desses nomes? Essas palavras aqui são sobrenomes de algumas pessoas, de algumas professoras que trabalham na rede municipal de Curitiba. Entre elas, a minha pedagoga aqui. Então, esses são sobrenomes de origem italiana, polonesa, alemã, libanesa, tá? De várias outras nacionalidades. Mas assim, como assim? Pessoas de outras nacionalidades, são brasileiras, né, essas pessoas, mas elas têm nome de outras nacionalidades. Por que isso acontece? Então, porque teve um período da história do Brasil que vieram pessoas desses lugares que eu falei para vocês, vieram morar aqui no Brasil. Então, tem várias localidades no Paraná, por exemplo, que foram formadas por imigrantes, né, de outras nacionalidades. Então, aqui eu trouxe o mapa para vocês darem uma olhadinha. Nesse mapa tá assim, tem a bandeira simbolizando cada nacionalidade. Então, são algumas principais. Tem várias outras nacionalidades. Então, essas a gente selecionou como principal, assim, que tem mais incidência, né, desses imigrantes. Então, tem ali a bandeira da Alemanha, da Polônia,
os italianos, simbolizando com a bandeira da Itália, ucranianos, japoneses e árabes. Árabes são vários povos que são de origem árabe. São, por exemplo, sírios, libaneses, turcos, tá? Então tem diversos povos de origem árabe, ou seja, que falam árabe, a língua árabe, que veio aqui pro Brasil e se estabeleceram em vários locais do Paraná. Então dá uma olhadinha no mapa ali. A legenda são as bandeiras. Que lugar do Paraná tem alemães? Dá uma olhadinha ali. Então, por exemplo, Cambé, né? Onde mais? Rolândia, Marechal Cândido Rondon. Então são lugares de colonização, né, que tem colônias alemãs, que nesse caso aqui, nesse período da história, que foi mais ou menos século 19 e 20, colonizar quer dizer povoar. Então vieram pessoas, né, de outras nacionalidades, de outras nações para povoar, para morar aqui no Brasil, por diversos motivos que nós vamos ver, tá? Ali, polonesa, dá uma olhadinha no mapa onde tem colonização polonesa. Rio Claro é um desses lugares, certo? Outro ali, Irati. O próximo ali, italianos. Que lugares do Paraná que tem italianos? Ali, Morretes, Palmeira. E árabes também, tem no Paranaguá, em Araucária, Cerro Azul, Ponta Grossa, tá bom? E Curitiba também. Então aqui são alguns exemplos de lugares do Paraná que foram colonizados por outras nações, né? Que tem várias colônias, tá bom? Tá, vamos lá então. Então eu trouxe um caça-palavras e eu quero ver se você consegue achar 7 povos que fizeram colônias, né? Que tem colônias aqui no território paranaense, tá bom? Então, vou deixar aqui esse diagrama com caça-palavras. Tem um tempinho para vocês acharem. São 7 povos que colonizaram o Paraná.
Vamos lá então, aí tava muito difícil? Vamos ver quem conseguiu então. Estão ali os italianos, acharam ali, ucranianos, japoneses, alemães, poloneses, libaneses e sírios. Quem conseguiu encontrar todos esses nomes? Dá mais uma olhada. Tá bom? Então eu vou colocar de novo o mapa, aquele primeiro mapa. Dá uma olhada, eu quero saber se na tua cidade existe alguma dessas colônias, tá? Que estão no mapa. E outra coisa, você sabe se você é descendente de algum desses imigrantes? Eu perguntei lá, quando a gente começou as primeiras videoaulas, já pedi pra você se informar sobre isso, né? Eu quero saber quem descobriu qual a sua ascendência, ou seja, se lá no teu passado você tem que outra nacionalidade formou, né, a sua história, fez parte do seu antepassado. Você conseguiu descobrir? E tem algum desses? Então tem alguns que sabem, né, que são afro-brasileiros, tem uns que têm ascendência indígena, e hoje tem também aqui os imigrantes desse período aqui, que a maioria são europeus, né, mas tem os árabes também, tem os japoneses. Dá uma olhadinha, ver se na tua cidade tem algum desses. Vou dar um tempinho ali para vocês olharem. Bom, então essas pessoas, esses colonizadores, digamos assim, eles vieram no século XIX e XX aqui para o Brasil por diversos motivos. Então nós chamamos eles de imigrantes, certo? Tem aqui uma imagem que falando sobre... E aqui o título da obra é Emigrantes, tá? Então observe que tem emigrantes e imigrantes, ok? Emigrantes é quando a pessoa deixa o seu país para morar em outro país. E aquele que tá chegando no país novo, nós chamamos de imigrantes, né? Então, o que nós recebemos, nós chamamos de imigrantes. Aqui, então, mostra quando eles saíram lá dos seus países, lá da Itália, lá da Polônia. E por que motivo essas pessoas deixaram suas casas, deixaram seus países para vir aqui para o Brasil? Além da fome, tinha várias outras dificuldades. Então, falta de emprego, guerras, perseguição religiosa. Então, onde eles estavam não aceitavam a religião deles, tinham que fugir. Perseguição política, não tinha terra para plantar, né? E pobreza, enfim. Então, por vários motivos, eles se obrigaram a deixar a terra deles e vir para outros lugares, né? Inclusive aqui para o Brasil. O sonho era vir aqui, ficar um tempo, melhorar a vida e voltar para suas terras de origem, mas muitos deles não conseguiram isso, né? Para muitos não foi possível. Nesse período, o Brasil acontecia a abolição da escravatura, ou seja, o Brasil deixou de ter escravos, era proibido ter escravos no Brasil, e aí optou-se, né, os fazendeiros, os industriais, optaram pela mão de obra do imigrante, geralmente um imigrante europeu, certo? Então, ao invés de eles contratarem a mão do ex-escravizado, eles preferiram os imigrantes. Então, observe que esse africano ele não teve oportunidade de trabalho, né? Quando ele deixou de ser escravo, ele ficou também sem terra, sem trabalho, e veio o imigrante europeu. Os fazendeiros, esses fazendeiros e o governo brasileiro incentivavam a vinda dos imigrantes. Então, entre 1870 a 1930, então vieram cerca de 3 milhões de pessoas de diferentes origens. Como que era esse incentivo?
lá na Europa eles espalhavam panfletos mesmo, tinha uma propaganda lá na Europa. Então, como na época não tinha TV, nem rádio, nada, eles tinham panfletos parecidos com esses ali, onde eles incentivavam a vinda dessas pessoas para o Brasil. Né? Diziam que no Brasil era bom, era um lugar bom, que o governo ia ajudar. Tá? Então eu vou ler o que diz nesse cartaz que tá dizendo, que vocês estão vendo ali. Então no cartaz dizia assim: na América, terras no Brasil para os italianos, navios partindo para toda semana do porto de Gênova. Venham construir seus sonhos com a família, um país de oportunidades, clima tropical e abundância, riquezas minerais. No Brasil, vocês podem ter o seu castelo, o governo dá terras e ferramenta para todos. Ou seja, a propaganda, geralmente a propaganda disse que era bom, que o governo ia ajudar, né, que os fazendeiros iam ajudar. Muitos desses imigrantes vieram com a passagem financiada também, e muitos receberam a terra, ou pelo menos uma ajuda para receber essas terras, para conquistar a terra. Porém, chegando aqui no Brasil, eles perceberam que a propaganda era enganosa. Nem sempre o prometido, nem sempre essa maravilha toda que estava na propaganda, ela aconteceu, certo? Porque até então no Brasil, o costume era da mão de obra escrava, certo? E quando chegou o imigrante aqui, muitos achavam que podia tratar esse imigrante como escravo também, certo? Outra questão é que, como as passagens eram financiadas, muitas vezes o imigrante acabava trabalhando muito somente para pagar a passagem ou a estadia e não recebia mais nada além disso, né? Ou seja, hoje em dia a gente chama esse tipo de trabalho como mão de obra que é parecida com o de escravo, né? É como se fosse uma escravidão. No fim, ele acabou se tornando escravo. Então, isso virou um escândalo lá nos países de origem, né? Logo chegaram as denúncias, sei lá, dos maus tratos dos imigrantes aqui, e ficou bem feio pro Brasil, bem feio mesmo. Aí, mas com o tempo, resolvendo essa questão, né, diplomática, que nós chamamos assim, eles acabaram se integrando à terra, apesar das dificuldades, contribuindo com as suas técnicas e costumes, né, que eles trouxeram dos seus países. Tinha toda essa dificuldade com os fazendeiros e tal, mas também imagine você em outro país, então o idioma é diferente. Então como que é muito difícil quando você não entende, né, o idioma do lugar que você está, não consegue se comunicar, né? O clima também, que aqui era muito diferente dos seus países de origem, e falta de ferramentas. Então, assim, há muitas promessas, né, que não foram cumpridas. Então a vida do imigrante aqui também foi bem difícil. Eu trouxe uma outra canção do imigrante. O nome dessa canção é Canção dos Imigrantes Vênetos. Vêneto é outra, também, que também trata, né, de outra região lá da Itália, tá bom? E hoje em dia também eles cantam, nas festas dos italianos, eles cantam essas músicas aqui. Então diz assim: América, América, lá se vive que é uma maravilha. Vamos ao Brasil com toda a família. América, América, se ouve cantar. Vamos ao Brasil, Brasil a povoar. Tá, então é uma canção também do final do século XIX. De acordo com essa música, qual a visão que eles tinham do Brasil? Então essa música, provavelmente que eles cantavam ou na viagem, ou lá na Itália ainda, né? O que eles pensavam, antes de chegar no Brasil, o que eles pensavam? Eles estavam otimistas com relação ao Brasil? Sim, né? Eles achavam que aqui, que eu falo ali, que o Brasil, lá se vive que é uma maravilha. Então eles estavam muito otimistas, achando que aqui ia ser muito bom. Por que será que eles achavam que no Brasil seria tão bom assim, que eles iriam enriquecer, de onde veio essa ideia para eles? Já dei uma pista antes, tá? Não seria por causa da propaganda até então? Né? A propaganda dizia isso, que o Brasil era uma maravilha, que eles iam enriquecer, que iam construir um castelo aqui, né? Então eles realmente acreditaram nisso, reuniram toda a família e vieram para o Brasil. E aqui, como foi dito, nem sempre foi assim, mas muitos aí depois acabaram, sim, né, se dando bem aqui no Brasil, né, construindo o seu patrimônio, construindo uma vida boa. Mas muitos não voltaram, que era o sonho, né, era voltar para o país de origem, mas para muitos isso não aconteceu. E muitos desses imigrantes se estabeleceram nas regiões
aqui no Paraná e ao redor de Curitiba também. Então, em Curitiba, nós também recebemos imigrantes europeus e árabes e japoneses. Porque, a princípio, o que aconteceu? Teve um outro período de imigração que era em uma região mais, assim, isolada. Então, esse primeiro ciclo de imigração não deu certo. Depois, o presidente da província do Paraná, ele estabeleceu um chamado Cinturão Verde, tá? Que era nas imediações de Curitiba. Dessa forma, os imigrantes tinham chácaras ali, e então eles cultivavam e vinham para o centro de Curitiba vender os seus produtos agrícolas. Essa foto é de uma praça aqui de Curitiba, Praça Generoso Marques. Hoje, nessa praça, você encontra o que nós chamamos de Paço da Liberdade. Mas essa foto é de 1910 e nesse momento era o mercado municipal. Então, antes de ser Paço da Liberdade, era o mercado municipal de Curitiba. E lá os imigrantes iam com seus carroções, essa é uma que era característica dos imigrantes, né? Essas carroças ali que aparecem. E com essas carroças eles traziam o hortifruti grangeiros, né, para vender nessa localidade. Outro local que eles frequentavam, que eles se reuniam as carroças, era no Largo da Ordem. O Largo da Ordem tem o Bebedouro. Também outro, né, ponto de encontro para vender, assim, digamos. E hoje em dia temos a feira, né? Então, começou ali, querendo ou não, foi uma forma de começar esse ponto, né, de comércio. E até hoje nós temos a feira do Largo da Ordem. E na obra de arte, então nós temos esse painel de um importante artista paranaense que é o Poti Lazarotto. Tá? Ele fez esse painel para homenagear as mulheres imigrantes, tá? Então eram as mulheres imigrantes que comercializavam esse hortifruti grangeiro, que ia para a cidade, né, vender os produtos agrícolas. Bom, eu fiquei conhecendo a história da dona Hermínia Peruzzi, que foi a última mulher carroceira, né? Ela era lá de Santa Felicidade. E todo dia ela acordava às 3h30 da manhã para vender os seus produtos lá no centro de Curitiba, certo? Então ela foi a última mulher que se dedicou a isso, na década de 80. E muita gente acha, tem uma história que talvez esse painel foi feito em homenagem à dona Hermínia. Bom, entre os imigrantes que vieram aqui para o Paraná, nós vamos destacar alguns nessa aula, tá bom? Então, os alemães. Então, lembrando que esses alemães, eles trouxeram várias contribuições culturais, técnicas. Então, um deles são os alemães. Tá? A maioria dos alemães se estabeleceu em Curitiba e nos arredores. Eles dedicavam principalmente ao comércio e à indústria. E eu trouxe uma professora aqui de Curitiba, a professora Josiane Maria Horn, que vai contar um pouquinho da história da família dela, né? Como que essa família que era de alemães vieram aqui para o Paraná, certo? Então vamos ouvir a professora Josiane. Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane Hornung e hoje eu venho contar para vocês um pouquinho da história da minha família. É uma história um pouco extensa, eu vou tentar resumir aqui rapidinho para vocês. Então a história da minha família começa quando a princesa alemã se casa com o czar russo. Essa princesa depois ela vem ser famosa na história como Catarina II a Grande. Então, por ocasião do casamento e da mudança dela para a Rússia, ela leva junto com ela algumas famílias alemãs. Essas famílias são instaladas às margens do rio Volga, lá na Rússia, e eles começam a viver lá. Com o passar do tempo, os russos começaram a não gostar daqueles estrangeiros alemães ali no país deles. E as nossas famílias começaram a ser hostilizadas. Coincidentemente, nessa época, o Dom Pedro II, o imperador do Brasil, estava excursionando pela Europa, procurando pessoas, famílias, imigrantes que quisessem vir para o Brasil. E como a mãe de Dom Pedro II, a Dona Leopoldina, tinha essa ascendência germânica alemã, ele conhecia Catarina II, e eles conversaram e então eles decidiram, né, convidaram essas famílias para virem morar para o Brasil. Então, 21 famílias saíram às margens do rio Volga e vieram de navio durante 28 dias, um navio chamado Santos. Eles desembarcaram no Rio de Janeiro, a princípio, e depois vieram por mais alguns dias com algumas embarcações menores aqui no Porto de Paranaguá.
Mas naquela época também estava havendo uma quarentena. Havia a febre amarela, então eles não puderam desembarcar e tiveram que esperar mais 40 dias para poder descer aqui no solo paranaense. Então seguiram pela Vila de Morretes, passaram pela Vila de Curitiba e foram com destino a Lapa, onde eles tinham ganho terras para se estabelecerem. Chegando em Lapa, no dia 9 de junho de 1878, eles fundaram a colônia Mariental, que em alemão é uma homenagem à Nossa Senhora, né, que é a protetora da cidade na Alemanha, e também existe uma cidade lá no Volga, lá na Rússia também. E chegaram 21 famílias, algumas famílias com o sobrenome Hornung, Jacob Hornung, que era meu bisavô, Mildenberg, minha bisavó, os Miller, os Hammerschmidt, os Köhler, os Leinecker, os Beil, entre outros. Então eles se instalaram e começaram a construir ali a colônia. E assim, as famílias que se instalaram e fundaram, né, ajudaram a fundar a colônia de Mariental, eles inicialmente, as atividades que eles começaram a desenvolver ali foram as fábricas de café, moinhos de farinha, de erva de chimarrão, que foi um costume que eles aprenderam aqui no Brasil e que incorporaram na cultura também, né, tomar chimarrão. Engenhos de açúcar, tentaram fazer também. Só que assim, naquele momento, o Brasil também passou por várias crises econômicas, né, com bastante dificuldades, e essas atividades acabaram não prosperando. Atualmente, os netos e bisnetos desenvolvem mais a agricultura, e muitos dos netos vieram residir aqui em Curitiba, trabalhando como na carpintaria, no comércio, nas fábricas de farinha, de açúcar, né, aqui na cidade de Curitiba, e se instalaram nos bairros do Portão, do Novo Mundo, do Capão Raso. Eu, como bisneta dos 21 pioneiros, né, um dos 21 pioneiros, vim para Curitiba para estudar inicialmente, acabei me estabelecendo definitivamente e construindo uma família aqui. Hoje eu já tenho um curitibinha, né, nessa cidade. Nos dias atuais, os moradores da colônia de Mariental, né, que são os netos e bisnetos dos 21 pioneiros, eles têm procurado resgatar toda essa herança cultural, todas essas contribuições culturais trazidas pelos nossos antepassados. Em Mariental, sempre no mês de junho é feito a Mariental Fest. Esse ano não teve, infelizmente, por causa da pandemia, mas no festival são feitas danças típicas, músicas típicas, desfiles de carros, carroças, carros de boi, trajes típicos alemães, muita comida de origem alemã, né, de prato típico alemão, músicas, né, danças, e é uma festa bem expressiva, que tem até assim, várias reportagens. Se vocês procurarem na internet, tem vários vídeos e vários documentários a respeito também. Falando em culinária, nós temos assim várias contribuições da cultura alemã na nossa alimentação. Os mais conhecidos é o Kangakles, que é um pão cozido no bafo. Temos também o Kalusk, que é um enrolado de carne de porco com quirera e arroz no repolho. Temos também a Rivelsuppe, que é uma sopa feita basicamente com ovos e trigos. Nós temos o Äpfelstrudel, que é a torta alemã, né, bem famosa. Temos também o Kreppel, que é pão frito.
E temos também, o pessoal aqui conhece muito por chucrute, repolho azedo, né? Mas o nome original em alemão é o Sauerkraut. Sauerkraut. É muito difícil de falar. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho das contribuições de origem alemãs aqui no estado do Paraná, na cidade de Curitiba e com bastante influência na cidade da Lapa também. Bom, lembrando que a professora Josiane, ela é lá da escola Padre José de Anchieta, que é uma escola aqui de Curitiba. E agradeço muito pelo seu vídeo, né? Aprendemos bastante. Quero saber de vocês, das crianças, se tem alguma das questões que a professora Josiane falou, alguns hábitos, alguma comida que ela falou que você tem um hábito, já conhece. Bom, além das contribuições culturais que lembram esses imigrantes, nós temos alguns espaços de Curitiba que foram feitos para homenagear, para lembrar essas outras, né, nacionalidades que ajudaram a formar o povo curitibano, querendo ou não. Então eu vou falando, conforme cada depoimento, eu vou mostrando para vocês, tá bom? No caso dos alemães, nós temos o Bosque Alemão, que é um bosque que, inclusive, aqui tem a Casa das Bruxas, né, que tem contação de história. Não sei, agora, acredito que vários de vocês devem ter visitado esse local com a escola, né? Outro povo que nós vamos comentar agora são os árabes. Os árabes, eles têm algumas coisas em comum, mas são diferentes povos, tá bom? Então, por exemplo, sírios, libaneses e turcos, tá bom? E nós conseguimos, tem duas professoras também da rede, a Nicole e a Maria Fernanda Zaidan, olha o sobrenome, tá bom? Então elas vão contar um pouquinho sobre a história da família delas. Então vamos ouvir. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Fernanda. E eu sou a professora Nicole. E nós estamos aqui para contar para vocês um pouquinho da história da nossa família. Nós somos primas e somos descendentes de árabe. A nossa avó veio do Líbano e o nosso avô veio da Turquia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A nossa avó se chamava Loreda e o nosso avô se chamava Farid. Quando eles vieram lá do país deles, bem pequenininhos, eles tiveram que sair de lá fugidos da guerra. E vieram para cá, para o nosso Brasil, em uma viagem de navio, que demorou meses para eles conseguirem chegar. Uma curiosidade bem legal é que eles colocavam todos os pertences dentro de baús. E nós temos até hoje na nossa família o baú da nossa avó de quando ela fez essa viagem para cá. Aqui eles se conheceram, casaram e tiveram 4 filhas. 2 delas são as nossas mães. E uma tradição muito grande na família são os encontros familiares. A gente herdou isso dos nossos avós. Temos o costume de estar sempre com a família, com os tios, os primos, os pais, os avós. Estamos sempre unidos. Nesses encontros, aproveitamos para fazer um pouquinho da culinária árabe, né? Que é a esfirra, o tabule, o charuto, que são receitas que as nossas mães aprenderam com a nossa avó. Outra coisa que nós herdamos da cultura da nossa avó, da cultura dos nossos avós, é a questão dos acessórios grandes, né? E da maquiagem bem marcada e bem bonita. Agora a gente vai mostrar para vocês algumas fotos dos nossos avós lá na Arábia, do nosso avô na Turquia e também de alguns utensílios que eles trouxeram para cá naquela época e que até hoje fazem parte da nossa família. Meninas, adorei o vídeo de vocês, achei muito legal, obrigada pela produção, né? Com certeza foi feito com muito carinho esse depoimento. Aprendi bastante, né, sobre a história da família de vocês, sobre os árabes aqui em Curitiba. Lembrando que a professora Maria Fernanda, ela é lá da escola Presidente Pedrosa. E a professora Nicole é da escola Oswaldo Cruz. E esse sobrenome Zaidan quer dizer que elas são, né, parentes da nossa pedagoga, a Luciana Zaidan, tá bom? Muito obrigada pelo vídeo de vocês. E tem um local de Curitiba que faz homenagem, presta homenagem aos árabes aqui, que é o Memorial Árabe. É uma biblioteca que tem ali perto do passeio público, mas você se lembra que tem várias outras questões, até no idioma,
que tem influência árabe, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre os italianos, que é outro povo, outra etnia, que é bem presente na formação dos paranaenses, inclusive. Os italianos chegaram aqui por volta de 1875, estabeleceram-se em colônias no litoral e ao redor de Curitiba. Eles dedicaram-se ao cultivo da uva, de vinhos, ao comércio e à indústria. Os italianos contribuíram com a alimentação bem conhecida e bem apreciada pelos curitibanos. Então, panetone, pizza, massas, polenta. Uma cidade que tem influência italiana é Colombo. Então, assim, tem várias colônias ao redor de Curitiba que a presença dos imigrantes é bem forte. Inclusive, eles falam o idioma. Se você for em alguns lugares, você vai falar... Você vai meio que se sentir na Itália, assim. Então, em alguns lugares de Colombo, nós temos isso. E tem a professora Kelly Tozin, que ela é da Escola Padre José de Anchieta, que também traz o seu depoimento e conta a história da sua família, que são imigrantes italianos. Tá bom? Vamos ouvir a Kelly? Professora Kelly? Olá, o meu nome é Kelly Tozin e eu vim contar um pouco da história da minha família, da minha ascensão. A minha ascensão é italiana e o meu trisavô Giovanni, ele nasceu em Cassola, no município de Vicenza, que fica no norte da Itália, na região de Veneto. Com 20 anos de idade, os pais dele haviam falecido e ele veio para o Brasil para tentar a vida. Ele veio para cá de navio, num navio chamado Vapor Sul América. E esse aqui é o documento que ele usou para entrar no navio. O passaporte dele. Aqui tem as informações da data. E isso foi no ano de 1892. Ele veio para cá, chegou por Paranaguá, foi para Santa Felicidade e após casar, depois de 8 anos ele casou e daí ele comprou um terreno e foi morar no Campo Comprido. Ele vivia da agricultura e a família dele foi desenvolvendo a partir disso. Eu vou mostrar fotos para vocês. Esse aqui é o Giovanni, que veio do navio. E essa foto é do casamento do filho dele, o José. José, ó, tem mais uma foto do casamento do José aqui, ó. E ele é o pai do João, que era o meu avô. O vô João, esse aqui é o meu pai. E do meu pai, Giovanni também, chegou eu. E essas são as minhas irmãs, minha mãe. O meu avô, ele se instalou na região do bairro do Portão e ele trabalhava com frigorífico. E esse também herdou do pai dele, do vô José. Então essa é a história da minha família. Eles vieram numa situação de pobreza, mas eles conseguiram construir uma linda família. E um costume que vocês podem ver, né, é sempre foto grande, família reunida. E isso vem desde lá atrás. A gente sempre gosta de se reunir e tirar uma foto grande e fazer as refeições numa mesa enorme, todo mundo falando muito alto. Isso é muito precioso. Então essa foi um pouquinho da minha história. Kelly, muito obrigada pelo seu depoimento, adorei, aprendi bastante, tá bom? Crianças, na próxima aula tem outras professoras que vão fazer algum depoimento sobre essas histórias. E então, até a próxima aula. Tchau pra vocês.